E já tem jogador do São Paulo na Copa São Paulo de Juniores com proposta de 10 milhões de euros. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperte o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixe também seu like. Combinado? Com informação exclusiva. Torcedor do São Paulo que tem acompanhado a Copinha certamente já se deparou com Henrique, atacante de só 17 anos de idade, pode jogar como ponta direita ou ponta esquerda. Titular absoluto do Sub-17 na temporada passada e tem sido titular na Copa São Paulo de Juniores, apesar de muito jovem. A Copa São Paulo permite atletas até o Sub-20 e esse menino com 17 anos de idade já soma 4 partidas com um gol e uma assistência. Antes de gravar o vídeo, conversei com o empresário dele, Wagner Ribeiro, que me fez algumas revelações importantes. Primeiro, contou que esse atleta está na mira de clubes grandes do futebol europeu, ainda sem proposta. Wagner acrescentou afirmando que já há uma oferta oficial de um time da Ásia para levar o Henrique assim que ele completar 18 anos de idade, proposta de 10 milhões de euros ou algo na casa dos 53 milhões de reais. Estou aguardando um posicionamento do São Paulo para ver se vale a pena vender o atleta ou se o São Paulo vai tentar postergar essa negociação, como esse atleta completa 18 anos apenas em novembro de 2024, ele seguiria no São Paulo durante toda a temporada, ainda que o São Paulo dissesse sim à oferta, mais ou menos como aconteceu em relação ao Endrick com o Real Madrid, está vendido, mas segue jogando. Para quem não conhece o Henrique, jogador formado na base do Sub Paulo, passagens por sub-15, sub-17, sub-20, muita velocidade e muita qualidade também. Queria a sua resposta sobre o tema. Você vende o Henrique por 10 milhões de euros ou não? Use espaço para comentários e avalie. Combinado? Começar, não, eu vou deixar o Caio Paulista para o Bubu, quando rolar mais 3 do Caio Paulista. Vou começar aqui com o nosso convidado especial de hoje, é isso? Ele tropeçou, chegou mais cedo. Ia pro ESPN FC, tava ali no estúdio, a gente puxou. A gente puxou, falou, não, vem pra cá, cara, vem pra ele tava cá. embasbacado, ouvindo o professor Carpini falando, cara. Ele tava... Total atenção. Parecia um técnico europeu, né? Você que acompanha tanto futebol internacional, não? Começou exagero. Calma, vamos com calma. Pronto. Foi exatamente Fala bem, eu ouvi ele. Nossa, fala bem. É isso, fala isso, você fala bem. É competente. Mas até aí tem muita gente que fala bem e executa mal. Sim. Por enquanto ele tem executado bem na vida dele. Eu acho que ele foi muito bem em 2023. Também acho. Eu acho que é uma aposta muito válida do São Paulo, com toda sinceridade. Melhor técnico do Campeonato Paulista, foi muito bem com a Água Santa. Inclusive, no primeiro jogo lá da final, foi muito bem no duelo tático contra o Abel Ferreira. Ganhou 2 do Abel Ferreira já, né? Exatamente. Né? E na Série B foi sensação também com Juventude, né? Acho que é um técnico que tem boas ideias, pelo crivo do Muricy, que conhece muito São Paulo, que é também um escudo, né? Para ele botar o trabalho dele em prática. É jovem, mas eu concordo com a fala do Carpini ali. Não é por conta da idade que você vai, né, falar que o cara não tem competência. Óbvio, quando tem um pouco mais de estrada, eu acho que pode facilitar na questão da gestão quando ele vai trabalhar com caras grandes. Ele vai ter que lidar ali com o Lucas Moura, com o Rafinha, com o Ramos Rodrigues, que eu acho que vai ser o primeiro desafio dele no São Paulo. Era um cara que não tinha muito espaço no time titular com o Dorival e que quer jogar. A gente está falando do Ramos Rodrigues, jogador de Real Madrid, de Copa do Mundo. Com uma pré-temporada, esse cara estando bem fisicamente, é um cara que vai pedir passagem, o Carpini vai ter que administrar isso. Mas eu acho que é uma aposta válida, o São Paulo não se planejou para perder o Dorival, aconteceu. Não te senti assim muito firme, não, Dudu. Não, eu acho uma boa contratação. Não, é um cara de opiniões mais contundentes, o SPNFC outro dia, liga pro Mourinho, não sei o quê, papapá. Ah, Ele falou pra mim, entre Pesolano e Carpini, eu fico com Carpini, concordo com ele, companheiro. Eu acho que é melhor, pelo contexto de futebol brasileiro. Né? Eu acho que o Pesolano seria uma aposta igual. O Pesolano fez uma ótima Série B. Não fez um bom mineiro quando subiu e depois acabou saindo, né, de maneira precoce ali do Cruzeiro. Mas sendo muito sincero, assim, eu não vou ter uma opinião mais forte porque eu acho que o momento pede cautela. Senão eu vou supervalorizar também o Carpini. Eu acho que ele fez um excelente 2023. Pois é, eu acho que ele fez um excelente 2023, mas ele tem que ser tratado ainda como uma aposta. E uma boa aposta. O mercado não oferecia opções melhores que o Carpini. O São Paulo foi um cara que tem muito futuro, que é promissor e que se conseguir fazer uma gestão boa de um elenco que é campeão de Copa do Brasil e tem muita gente grande, eu acho que tem tudo para esse trabalho dar certo. Ô, Bubu, qual é o principal desafio do Carpini no São Paulo? O que ele tem que resolver de imediato? Você vai falar tudo que você falou. É a questão do Rames. Eu vou falar. É título.
É o quê? Santo André. Santo André. Santo André agora virou o teu novo São Bernardo, é isso? Não, São Bernardo do Paulista passado, Santo agora virou André São... é a final da... Ele falou Supercopa. A Supercopa do São Paulo é Santo André. Você acha? Não, sério, na boa, sem brincadeira. Pra ele um cara que tá chegando, um primeiro grande clube dele, visibilidade. Certamente essa foi a coletiva mais ouvida dele na carreira inteira, tal. O jogo contra o Santo André, o foco, o holofote vai estar tudo nele. Mas você acha que se, por exemplo, empatar já tá... Não, por exemplo, assim, eu acho que o Fernando Diniz, por exemplo, na seleção, ele se equivocou. Seleção brasileira, primeiro, tem menos jogos que clubes. Cara, você tá numa seleção brasileira, cada jogo você tem que tratar como o último. Como a final da Copa do Mundo. O Dorival vai estrear contra a Inglaterra, ele não tem que... vou trabalhar um lateral aqui pro futuro, pensando em 2026. Não, cara. O Dorival vai entrar na seleção, tem que pensar na Inglaterra agora, o melhor time. E o Dorival falou isso. Se ele tiver que convocar o Thiago Silva, por causa que é veterano e não sei o que, convoca. Então, pro Carpini no São Paulo, o Santo André, ele já vai ser julgado. Se não tá todo mundo olhando lá, vou olhar o Rames, vou olhar o Rafinha, como ele tá montando o time, a atenção inteira vai ser nele. Né? Então, por exemplo, eu acho que ele passou muito bem já pela questão da primeira coletiva, de apresentação. Não mostrou nervosismo, não só falar bem e tal, né? Porque, como você falou, muita gente fala bem, mas na prática não funciona. Me parece um cara, então, sensato, ponderado. O Fábio Luciano, nosso companheiro aqui, disse que já conhecia ele, falava com ele, já falou mais ou menos o que a gente viu aí. Que é um cara estudioso, um cara preparado e tal. Então, ele vai achar contra o Santo André, ele não pode pensar assim, olha, eu tenho um jogo contra o Corinthians em Itaquera dia 31, e dia 4 eu tenho o Palmeiras na Supercopa. Vou trabalhar meu time para chegar e tentar ir bem nesses 2 jogos. E ele falou, ele sabe da diferença de um jogo. Uma coisa pro São Paulo é enfrentar o Santo André, uma é para enfrentar Corinthians e Palmeiras. Mas para ele, já o jogo contra o Santo André já é decisivo. Todo o jogo para ele. Você acha que por ele ser um treinador jovem ainda, é isso? O jogo contra o Santo André começou, perdeu, 2-0 Santo André. Já todo mundo olha aí, começou assim, mal, quer dizer, joguinho só, mas já... A torcida de São Paulo é monstruosa, é gigantesca, eu não sei. Mas muita gente não queria o Carpini. Não queria o Pesolano, não queria o Carpini. Queria um nome grandioso, um nome forte pra volta do São Paulo. Muita gente. Boa parte. Olha lá, o Pedro concorda comigo, tá vendo? Ele fala assim, ó... Muita gente aqui na minha frente. Qual o nome, por exemplo? O Klopp, Guardiola, o Bubu queria, que são Klopp, Guardiola, Guardiola, Eric Ten Hag, Marcelo Galhardo, entendeu? Então, não dá. Então, São Paulo... E o Muricy, primeiro, foi fundamental para a contratação do Carpini. Milton Cruz também. Milton Cruz também ali deu uma forcinha, né? Um cara que age muito ali nos bastidores, tal. Às vezes não aparece muito. Nem o Muricy vem aparecendo muito. Os dois foram fundamentais para a contratação do Carpini. O Zubeldia, muita gente queria, muito São Paulino queria. Pô, por que você queria? Eu queria, eu sugeri. Você foi o primeiro a falar. E o Muricy seria uma aposta também. E o Muricy, numa entrevista pro Benja, ele acabou revelando que eles tentaram falar com o Zubeldia, e o Zubeldia respondia assim, não, podemos conversar amanhã, depois de amanhã? E o São Paulo com pressa para contratar um treinador. E aí o Muricy, cara, aqui é o São Paulo, a gente tá com pressa, eu não vou ficar esperando 2 dias, 3 dias para você ver quando você quer falar com a gente, atender a gente. Você não quer, amigão? Então desistiu, né? Você deu uma queimada no Zubeldia, deu uma esnobada no São Paulo, aparentemente, né? E o Pesolano, assim como o Carpini, mostraram total interesse. Porque São Paulo já pegou o telefone, não, o que precisa falar? O Zoom, não sei o quê, entrou aí e tal, papapá. Mas depois o Pesolano deu uma coletiva lá no Valladolid, ele falou, eu sei o que eu quero ficar aqui. Mas sabe que o Muricy, ele fala e a conversa não tem curva, né? Ele fala mesmo, fala assim, ó, o Pesolano, na hora que o São Paulo ligou, ele estava dirigindo, vamos para o carro, não sei o quê. São Paulo, pelo amor de Deus, tudo bem, é um prazer falar com você. Tal. Então, o Muricy assina muito essa contratação do Carpini. E tá bancando. E o Muricy é um cara que tem história no futebol e, sobretudo, no São Paulo. Em gestões recentes, inclusive do Rogério Ceni, que foi quem o Muricy lançou para valer, né, no time principal e tal, foi o primeiro a deixar ele bater falta, o Muricy ficava um pouco escanteado, ficava um pouco de lado no São Paulo. Agora, eu acho que nessa gestão, o Muricy renovou o contrato também. Mas agora, antes você tinha um Rogério Ceni ali para coletiva. Agora você tem um Carpini. Então, mas o tamanho é diferente, é bom ter o Muricy ali. O Muricy, eu acho que ele mesmo vai tomar a decisão de ser um pouco mais atuante para decisões importantes. Não é que ele vai dirigir o São Paulo, que o rapaz é estagiário, é jovem, não. Mas ele vai dar mais apoio, vai estar mais presente, eu acho. Por exemplo, decisões importantes. Põe time reserva ou não contra o Corinthians, por exemplo, para enfrentar o Palmeiras no Mineirão, está confirmado
16 horas no dia 4, no domingo, Isso. né? Então, é uma decisão que o Carpini, para chegar e tomar assim logo de cara, né, é difícil. Então tem que ver diretoria. Então acho que o Muricy vai Acho que estar o Muricy vai dar uma blindada no Carpini? Vai. E o Carpini foi esperto nisso. Você chega no São Paulo, você tem o Muricy aqui, que é um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro, né? Tetracampeão brasileiro, ganhou Libertadores e tal. Cara, é tipo o Neymar chegando no Barcelona com o Messi. O Neymar chegou lá, não, o Messi é o craque, é o dono do time. Sim. Ele vai chegar lá, vai competir, choque de ideias, não sei o quê. Não, vai lá, dá uma banada no Messi, é o que o Carpini tá fazendo. E ele sabe que o Muricy foi muito importante para ele na contratação e vai ser importante para ele para servir como escudo, como bem falou o companheiro Donan aqui do lado da incoerência dessa bancada. Então, cara, o São Paulino, de uma forma geral, não queria o Carpini. Só que na hora que contratou, amigão, é aquele negócio. Você pode não gostar do jogador. Pois Vamos junto. Esse jogador é meia boca, tá? Mas fazer o quê, cara? Ele tá aí, ele que tá vestindo nossa camisa, vai entrar em campo, vamos apoiar o cara. Então o São Paulino tá assim, né? Meio desconfiando, né? Confiando desconfiado. Mas eu acho assim, com o tempo e com o trabalho dele, a capacidade que ele tem, ele pode ter sucesso. E o grande desafio é realmente domar, talvez, uma ou outra peça. O São Paulo não tem bons jogadores, tem um time competitivo, mas o São Paulo não tem um grupo melhor que o do Palmeiras, que o do Flamengo, que o do Galo. E são times que o São Paulo fatalmente vai brigar, vai competir. Outros estão contratando, o Inter, Mas eu acho que o São Corinthians. Paulo tem mais estrelas do que o Palmeiras, por exemplo. Porque tem Rames, porque tem Lucas, Lucas. Rames, Rafinha, são caras grandes. Então, caras, assim- se ele conseguir explorar... É o tipo de jogador com quem ele nunca trabalhou. Sim, por isso que Ele trabalhou, e você sabe então Alegre. que ele faz bons trabalhos Alegre coletivos, também, mas uma coisa é o elenco do Água Santa, uma coisa é o elenco do Juventude, outra é o do São Paulo. É um outro tipo de jogador com quem ele tem que trabalhar, a exigência é maior, ele tem que propor mais o jogo. Não dá para ele... A torcida do São Paulo, quase todo jogo é 50 mil no Morumbi. Não dá para jogar no Morumbi como um time pequeno. Né? Mesmo que o adversário seja tecnicamente superior, tem que tentar agredir o adversário e tal. Então, eu acho que esse campeonato paulista, que muita gente desdenha, para ele é Copa do Mundo. Sim. A Supercopa contra o Palmeiras, para ele, é todo jogo. Pega aí os 12 jogos da fase de grupos do Paulista, Porque se o Supercopa quarta e domingo. Se o Carpini começa o ano ganhando do Palmeiras a Supercopa, aí já fica aquele rótulo, né? A pedra no sapato do Abel. Porque já aquele jogo contra da Inter de Limeira, quando ele era o treinador da Inter, ganhou. Aí depois teve o jogo do Água Santa, que ele perde o título para o Palmeiras, mas ganha o jogo do Palmeiras. Aí ele ganha a Supercopa, aí já começa, aí já tem o rótulo, porque normalmente a gente já vai mostrar, vai vir tela, vitórias do Carpini contra o Abel e tal, já vai ter tudo isso. Aí se ele ganha, e ainda ganha o Paulista, o cara chega que chega. Agora eu te pergunto, Muricy pode ser fundamental no sucesso do Carpini no São Paulo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer, Donan, tê-lo. Sempre uma honra, nosso, Zé. nosso programa aqui. Esse terno é novo? Esse aqui é novo. Esse aqui, Rapaz. gostou? Tá bacana mesmo, hein, cara? Azul Esse cobalto. aí. Azul, A cor tá viva. É azul Inter de Milão? Não, o Inter é mais escurinho, né? mais escuro. É mais escuro, mais escuro. É mais escuro. Boa tarde a todos. Não, eu acho que ele... o Carpini, pela entrevista, deu para ver que ele é inteligente, sabe falar, sabe se comunicar, usa uma linguagem atual, Sabe onde tá né? chegando. Sabe onde está chegando e as dificuldades que ele irá encontrar e o que ele tem que fazer para justamente corresponder e estar à altura do São Paulo nesse momento. São situações diferentes. Por todos os times que ele passou, que nós falamos agora, ele tinha que se defender e depois sair no contra-ataque. No São Paulo ele tem que propor o jogo. No São Paulo ele tem que fazer esse time jogar. O São Paulo é o cara que é o time que vai fazer com que nós possamos ver não uma outra face, porque eu acho que a Juventude ele já colocou em alguns jogos, tal, mas uma constante, vamos dizer assim. Todos os jogos a obrigação de ganhar, de jogar bem, de saber gerir o grupo, de fazer as melhores escolhas, tal. Dentro desse processo, aí conversando com fontes, eu não vou falar, né, fontes assim, seria muito inteligente da parte dele ouvir algumas pessoas que o aconselharam a puxar o Muricy para o lado dele. Deixar de lado, né, muitas vezes eu sou o Thiago, é uma oportunidade, eu acho que isso tem que ter na frente, né? A frente é uma oportunidade, não posso desperdiçar, mas ao mesmo tempo trazer o Muricy para o lado dele. Quando eu falo trazer o Muricy para o lado dele, é o seguinte: ô professor, vem cá, vem aqui no CT comigo, vamos sentar, vamos conversar, vamos tomar as decisões.
passa para tomar um café, entendeu? Ó, tá acontecendo isso com o Rames Rodrigues. É uma situação nova para ele. Por mais que ele fale, eu também concordo com isso, a idade muitas vezes não te dá a possibilidade de você medir se o cara está pronto ou não. Sim, Tem cara sim. que tem 60 anos e até hoje não sabe nada, e tem cara que tem 18 que sabe muito mais do que gente de 60. Talvez a experiência possa fazer diferença e o conflito que exista entre a disparidade de idade, que aí isso pode acontecer. Né? Você tem 60 anos, você tem muito mais experiências e muito mais vivência do que um rapaz de 39. Mas, ao mesmo tempo, esse cara tem conhecimento suficiente para poder chegar mais próximos das suas experiências. Então, isso é muito válido. Seria interessante ele trazer o Muricy para o dia a dia dele, né? Para escutar o Muricy em determinadas ocasiões. E o próprio Muricy se fazer presente. Com o Rogério Ceni, o Muricy não foi ao CT, não gostava de ir ao CT. Por que será? Aí deixo para vocês aí que o bom entendedor, né, só um olhar assim já vai entender o que eu estou dizendo. Né? O Rogério não dava abertura. O Rogério não dava abertura para ninguém. O Rogério é centralizador. Eu faço, eu continuo fazendo e vou fazer até o final, porque sou eu que tenho essa responsabilidade. E o Muricy conhece o Rogério. O Muricy não está mais na época de desgaste, de bater de frente, até porque é uma outra função. Então o Muricy meio que ficou de lado, até por opção dele. E agora eu acho que eu tenho a plena convicção de que o Muricy pode estar ali no CT no dia a dia, pode estar ao lado do Thiago, né? Carpini. Do Carpini ali, para poder orientá-lo quando necessário, quando o Carpini pedir alguma opinião, e tomar à frente algumas coisas. O Rames, vem cá, eu já falei aqui, vamos sentar, vamos conversar. A Colômbia joga à sua disposição, você tem que jogar à disposição do São Paulo. Por quê? Porque se você jogar o que você joga na Colômbia, automaticamente você vai se tornar um líder dentro do São Paulo. Sim. E aí os mecanismos eles vão funcionar de forma automática, um olha para o outro, né? Você já entende. Porque assim, você tem que se basear nos exemplos positivos que você tem dentro do grupo. O Lucas Moura, respeito muito o Rames Rodrigues no futebol mundial. Mas o Lucas é o cara do São Lucas Paulo. no São Paulo, ele está à frente do Rames. Ele está à frente de todo Tem mundo. comparação. E qual é a atitude do Lucas? O que ele faz para que as pessoas possam falar, pô, meu Deus do céu, esse rapaz aí é diferente. Sim. Eu preciso... Então, são pequenos detalhes que podem ajudar muito o Thiago. Outro cara pesado que chegou foi o Luiz Gustavo também, né? Sim. Também, é verdade. Que, pelas informações, é um cara profissional, um cara extremamente experiente, sério e tal. Naturalmente um Né? Então, isso tudo pode ajudar. Eu tenho certeza que o Thiago pode fazer um excelente trabalho. Tanto para o Thiago, como vocês vão entender, para o Mano Menezes. Eu acho que para o único que não vai ter problema no Campeonato Paulista, chama-se Abel. Exatamente. Para todos os outros, Já vai ter cobrança, já vai ter um olhar para o desempenho. Vai ser importantíssimo. Exatamente. E alguns passando por reformulação de elenco também. A gente vai falar já sobre Caio Paulista, se apresentou no Palmeiras. A gente vai trazer trechos dessa apresentação, vamos discutir. Mas antes de ir para o break, eu tenho, e o público quer ouvir, Pedro Ivo Almeida A mim? sobre Carpini. Não, aí você colocou uma pressão muito grande. Não sei se o Tipo, público no quer Carpini? ouvir. Não, Talvez mas quer ouvir só pra você discordar. é um treinador experiente, Não. você é rodado, Ô, William, vitorioso, antes você me permite só aqui mandar um abraço, porque a gente sempre brinca aqui, agora falando sério antes, a gente sempre brinca aqui, eu e o Bubu, com a situação de Rio, de tudo mais. Sim. O Donan, carioca como eu, teve lá esse fim de semana. E a coisa foi muito feia lá esse fim de semana. E muita gente do Rio que manda vídeo pra gente, de Baixada especialmente, e de Zona Norte, região ali de Irajá, Pavuna, tanto que foi afetado. Então, só para deixar o meu abraço, porque talvez Nosso abraço. as pessoas, o nosso abraço, porque talvez as pessoas não tenham a dimensão do que é, porque não chega muito, né? As áreas menos favorecidas não chegam, não tem o destaque que teria se estivessem em locais mais nobres, um impacto tão grande, mas a coisa está muito complicada por lá. Então, nosso abraço, porque a gente acaba sempre citando aqui, o Bu está sempre indo para lá, a Dona acabou o dia, também estou indo, então... E tem muita gente de lá que assiste a gente, manda vídeo e fala. Então, antes de começar, eu acho que a mesa meio que já matou muito uma questão que eu acho que é central, o Bubu traz do Muricy, e o Muricy, sobre o Carpini, ele numa entrevista à CNN, se eu não me engano, foi a CNN, está muito claro. De onde vem essa história do processo seletivo que o São Paulo faz com os treinadores? É o Muricy que comanda esse processo seletivo. E ele deixa claro que é ele quem faz as entrevistas. E é muito claro que quando ele vai fazer as entrevistas, ele cita na entrevista à CNN que ele fala que o processo, ele faz até algumas perguntas bem duras.
Essa entrevista é para deixar claro que você vai se preocupar com o campo, com o resto aqui é a gente. A comissão fixa, ele cita em entrevista à CNN, você não mexe, o restante ele que toca. Então, essa presença do Muricy, que não ocorria com o Ceni por N motivos, é muito difícil você acomodar um cara do tamanho do Muricy, um cara do tamanho do Ceni em vestiário e achar que eles sempre vão se entender, porque são dois caras muito grandes, talvez o vestiário às vezes não comporte, o teto fica baixo para dois caras tão grandes. Então, o São Paulo escolheu de um tempo para cá que vai ter o cara que vai cuidar do campo, vai ter o cara que vai cuidar do lado de fora. E o cuidado do lado de fora é muito importante, por isso que eu acho que o Muricy vai ser fundamental, porque não é o Carpini que vai saber lidar com o Rames. E é injusto você querer que um cara que está em início de carreira saiba lidar com um cara que já foi destaque de Copa do Mundo. Não é o Carpini que vai ter que resolver um embrólio, uma participação ou não, de uma viagem ou não, ou de um problema que surge ou não com o Lucas, que é um cara que extrapola também muita coisa no Morumbi. Então, essa presença do Muricy é fundamental. O Carpini sabe de bola. O Donan citava a temporada dele. Ele sabe de bola. Ele sabe o que é montar um time, ele sabe o que é utilizar as peças que ele tem, que talvez ele não tenha montado o elenco. Só vai acontecer, talvez, de janelas de meio de ano, talvez com uma virada de temporada, caso ele fique. Ele vai ter que trabalhar com o que ele tem e ele tem capacidade disso. Só que é muita coisa que envolve. E o trabalho do Muricy é mitigar, é reduzir dano dessas coisas que envolvem. Sim. Chegar no São Paulo é difícil, é uma política interna difícil, é uma participação intensa, constante e organizada. São jogadores muito grandes. A temporada de retorno à gigante. Libertadores. É uma Libertadores que o Bubu tá falando aqui desde o início do ano e ele tem que levar em conta que é um sonho, é uma coisa, sabe, que extrapola. Tem muita pressão, é um time que vem de um título, então valorizado. O peito estufa diferente quando você se reapresenta. E talvez o Carpini esteja aprendendo a lidar com isso, diferente de aprender a lidar com o futebol, com a tática, com a formação do time. Isso ele sabe. E é fundamental o Muricy, e a estrutura do São Paulo hoje está muito clara. O Muricy participa diretamente disso. Ó, vai lá e monta o seu time dentro de campo. Você não vai dizer quem chega, quem sai. Acho que é esse o termo que ele utiliza na entrevista às colegas da CNN. Não é que o Carpini chega e fala, você sai, você fica. Isso é uma decisão nossa, você trabalha em campo. Então, se for dado essa tranquilidade, esse respaldo para o Carpini, ele pode ir bem, porque esse peso que o Bubu está falando, eu concordo assim, eu entendo, eu não concordo muito que tenha que ser dado esse peso, mas eu entendo o que acontece. Ele tropeça, ele carrega 2 empates, perde um clássico, ele chega na Supercopa e não ganha do Palmeiras, pressão, não é obrigação, ele já chega pressionado. E aí tem que ter a figura para bancar, para entender o dia a dia, para virar e falar, não, o trabalho está sendo feito, é difícil, é o início. Ele tem um desafio de um paulista para saber como é que ele chega até abril. Abril é a fase de grupo de Libertadores. Exatamente. Caso ele não vá bem no Paulista, tem que ter gente respaldando. Então, esse extracampo, esse bastidor, esse lado ali, sabe, de vestiário, de ambiente interno, ele vai ser importante para o São Paulo nesse início. O time perdeu um Dorival do dia para a noite para a seleção brasileira. Tá instável, tá precisando posicionar de novo o barco ali. E quem estaciona melhor, o prático ali que estaciona melhor esse barco, é o Muricy. Depois o Carpini pega para tocar. E tocar ele sabe. Então acho que a figura do Muricy, ela vai ser fundamental, sim. E não é superdimensionar esse cara e nem diminuir o trabalho do Carpini. Só que quantos jovens treinadores a gente já viu chegando num clube gigante e naufragando e o ambiente queima. O que foi feito com o Lázaro? Com o próprio Silvinho.